Bom, então a ideia aqui com esse vídeo é explicar para vocês como que eu faço, como que eu monto a minha estrutura operacional aqui, né, de execução, como que a gente põe o pessoal para trabalhar e como que eu faço essas contratações. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, dentro de uma visão geral, né, que cada modelo de contratação tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Mas que a gente precisa dedicar bastante tempo, que eu deixo escrito aqui nesse primeiro parágrafo, né? Uma equipe operacional eficiente, cara, é a receita do sucesso na hora de assar o bolo, né? Eu costumo dizer que todo o trabalho é feito antes da execução, que a execução é colocar o bolo no forno e aí não tem mais o que fazer, é esperar. Essa equipe aqui, fazendo uma analogia, é o forno, tá? Então você vai entregar o projeto na mão deles e o negócio vai seguir adiante. Para isso, eu sempre imagino, as minhas equipes de trabalho nunca foram as mesmas, né? Sempre tem uma mudancinha ou outra, às vezes muda completamente de acordo com o projeto. Porque entendendo as necessidades de cada projeto é que vai auxiliar a gente a fazer essas adaptações e composições e composição das equipes. E para isso a gente precisa dedicar um tempo, pensar um pouco nisso, fazer essa reflexão, às vezes voltar no plano de negócio, escrever melhor lá na área do como, né? Olhando de frente para o plano de negócio, do lado esquerdo é a área do como, onde a gente tem ali a nossa função chave. Lembra lá que dentro da área do como é dividido em três partes, né? A primeira parte são os recursos chaves. O recurso-chave vai levar a que a gente tenha atividades chaves, né? Dentro de recurso e atividade-chave, a gente tem lá mão de obra, pessoas, né? Então, faz parte da nossa atividade-chave desenvolver uma equipe de trabalho. Isso requer uma análise em cima de cada projeto, das necessidades, de prazo, enfim, equipes que vão fazer o projeto acontecer da maneira que a gente concebeu o projeto. Então, por exemplo, se você for fazer um projeto mais alongado, como é o meu caso aqui, porque eu dependo do fluxo de caixa de investidores, não vale a pena eu contratar uma construtora para tocar esse projeto, porque a construtora tem um custo fixo muito alto. Então, quanto mais rápido for com uma construtora, melhor, porque você diminui esse custo fixo. No meu caso, eu tenho que ter liberdade de contratar e descontratar uma equipe para trabalhar. Por isso que eu reduzo muito o CLT, porque o CLT passa a ser, ele tem aquele custo fixo mensal, não é por demanda, né? Diferente do bloqueiro, que eu posso, de repente, contrato para fazer uma alvenaria, o bloqueiro vem, executa, vai embora, e eu posso dar uma pausa com esse trabalho e desenvolver outras coisas. Se o bloqueiro for CLT, deixar o bloqueiro parado passa a onerar o custo da obra. Então a gente tem que enxergar o negócio dessa forma, e é isso que eu faço, e é sobre a minha estratégia, que não é a estratégia mais correta, com certeza não vai servir para o seu modelo, mas é um exemplo para você, um exemplo prático do que eu faço para você poder refletir sobre o seu projeto e tomar a melhor decisão aí em termos de equipe para execução. Tá? O que eu levo muito em consideração é um guia de tomada de decisão. Né? Eu sei que, por exemplo, eu não posso contratar uma equipe ou um grupo de pessoas para trabalhar que tem características de CLT de outra forma, né? Porque daí eu estaria burlando a legislação, enfim, me expondo a um risco aí desnecessário. Então eu tenho sempre em mente, para definir uma estratégia de contratação, eu sempre avalio esse cenário do ponto de vista legal. E tomo, e assim, as decisões que eu tomo, isso aqui sou eu, tá, pessoal? Não quer dizer que você aí precisa tomar a decisão da maneira que eu tomo. Mas eu faço essa medida de risco. Vocês vão ver mais na frente que eu tenho uma medida de risco para o jeito que eu contrato, vocês vão conseguir enxergar que nem tudo que eu faço é a maneira mais segura de fazer. Mas tendo isso aqui em vista, em mente, eu consigo direcionar a forma que eu contrato as pessoas para poder trabalhar. Então eu considero do ponto de vista legal, né, se a gente tem lá o CLT, quais são as características de um vínculo trabalhista do ponto de vista da CLT. Isso é o meu ponto de vista como empreendedor, construtor. Como eu disse, aqui não tem certo e errado, eu estou explicando para vocês o que eu faço.
tá? Exatamente aqui. É claro que a escalada imobiliária inteira é sobre o que eu faço, mas aqui especificamente é uma coisa que você vai ter que adaptar aí para o seu negócio e criar a sua estratégia, né? Eu estou fazendo alguns balizamentos aqui que são importantes, como, por exemplo, definir a estratégia, que foi o que nós vimos na aula anterior, de como vai ser a contratação. Isso é básico para todo mundo. Todo mundo vai ter que fazer isso. Da grande construtora ao pequeno construtor que está fazendo uma única casa para vender. Tem que ter uma estratégia de contratação. Agora, aqui eu estou mostrando como eu faço a minha estratégia. Então, eu olho alguns cenários. Um deles que eu mantenho em mente como um sinal de alerta é o seguinte: essa contratação que eu estou fazendo, ela tem pessoalidade, né? É um trabalho direto, sem substituições e sem consentimento. Então é aquele cara que vai fazer o trabalho e vai vir aqui fazer esse trabalho. Se de repente ele faltar, não tem como tocar o trabalho adiante, vou ter que arrumar outro. Porque no caso de uma empresa de gesso, ele manda um gesseiro, isso acontece sempre com gesso, empresa de gesso. Não é todo dia que está o mesmo gesseiro ali trabalhando. Por isso é uma empresa de gesso e aí não caracteriza aqui, tá? Tem onerosidade, ou seja, expectativa de remuneração em cima daquele trabalho. O caso do pedreiro que trabalha com a gente. Todo mês ele tem aquela expectativa de trabalhar durante o mês e receber aquele pagamento certinho ali, naquele dia, naquele formato. Enfim, essa é a onerosidade. Mais uma vez, é do jeito que eu entendo, tá? Para você, lógico, você tem que ter lá a sua orientação jurídica junto com o seu RH para você interpretar isso aqui de repente de uma forma melhor e fazer esses filtros aí no dia a dia, tá ok? Eu vou falar bastante nesse vídeo, pessoal, isso que eu estou falando aqui, que é do jeito que eu faço, é da maneira que eu faço e que você tem que desenvolver o seu aí, porque isso aqui envolve responsabilidades legais na contratação que eu não posso assumir o risco por você dizendo, ó, faça dessa forma aí que vai dar certo. Não dá para saber. O seu projeto é diferente do meu. Se você for construir, por exemplo, um condomínio de casas, uma obra enorme, é diferente desses 3 prédios que eu estou tocando agora, que são 3 prédios menores. Se você for construir uma única casa para vender, é completamente diferente do que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu estou lançando aqui são as bases para o raciocínio e o desenvolvimento da lógica, explicando diretamente o que eu faço aqui na minha prática, né? Existe aqui a habitualidade e muita atenção aqui. Ó, prestação contínua de serviços, tá? Então, esses pontos que eu estou explicando caracterizam uma contratação via CLT. Tá? Então, se você tem lá um conjunto desses itens aqui com um cara que você está contratando como MEI, cara, isso aqui não é uma contratação de MEI, isso aqui é CLT, entendeu? E aí a gente tem que manobrar esse negócio. De que forma que nós vamos fazer isso, né? E a subordinação, relação hierárquica com cumprimento de ordens, horário. O horário está na habitualidade ali, né? Então, esses critérios caracterizam a contratação via CLT. A partir disso, eu decido o formato da contratação com a orientação do advogado trabalhista na empresa de RH, junto com o meu contador lá. Então, se eu tenho, por exemplo, tenho o trabalho de pedreiro e ajudante do início ao fim da obra. Tem pessoalidade, é aquele pedreiro que eu quero que trabalhe aqui, ele tem onerosidade, é um salário fixo que eu vou pagar por mês, tem a habitualidade na prestação de serviço, ele entra todo dia das 7 às 5, e tem a subordinação, ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer. Tá? É isso que é a base do nosso contrato. Vamos contratar um MEI para essa atividade? Cara, não dá para contratar um MEI para essa atividade, você vai estar exposto ao risco. Quer dizer, você vai tomar a decisão aí, você vai contratar um MEI para fazer isso? Saiba o risco que você está correndo. Eu não estou dizendo que não é para você contratar, mas aqui eu prefiro fazer via CLT. Tá? Para mim o custo é menor. Porque se eu contratar, por exemplo, um prestador de serviço para colocar um pedreiro lá, se eu contratar o pedreiro fica mais barato para mim, cara, né? Do que contratar alguém para terceirizar essa mão de obra. Então eu contrato o pedreiro para esse formato e dali para frente a gente faz a gestão sobre isso. Eu vou fazer essa contratação agora, ele vai vir trabalhar como eletricista, ele vem num período curto, determinado, ele não precisa ter hora para entrar, não precisa ter hora para sair, ele tem que entregar aquilo pronto para mim. É um trabalho de período curto, que ele vai fazer de vez em quando, no horário que der para ele fazer dentro daquela janela. Então eu ligo para o meu eletricista e falo assim, cara, liberamos a laje aqui. Essa semana que você consegue ver algum dia aqui, matar esse serviço de distribuir os conduítes para a gente? Ah, cara, pode deixar que eu consigo. E aí ele vem com o ajudante dele, de repente ele vem, começa o trabalho, deixa o ajudante terminando. Eu não quero, eu não me meto com isso. Então, ele pode ser lá um MEI ou um prestador de serviço, tranquilo. Agora, o eletricista vai ficar do começo ao fim da obra e tem trabalho de elétrica, né, todos os dias lá, talvez valha a pena você pensar numa CLT, porque se for um MEI, por exemplo, você vai
tomar na cabeça. Você está fazendo uma burla aqui, você está burlando a legislação. Agora, se é um trabalho técnico que requer uma supervisão técnica, talvez não valha a pena o CLT. Vamos falar do trabalho de elétrica mesmo. De repente, esse profissional de elétrica ele precisa ter treinamento, formação, curso, supervisão. Cara, eu não consigo fazer tudo isso dentro da minha estrutura. Então talvez valha a pena eu contratar uma empresa de serviços de elétrica que vai colocar esse profissional ali, vai fazer a supervisão dele, vai colocar um profissional qualificado, entendeu? Depende muito de como que a coisa vai ser feita. E por isso que eu estou mostrando isso para vocês aqui, o jeito que eu faço. No meu caso, eu não preciso de um trabalho de elétrica super avançado. O trabalho de elétrica que a gente tem é um trabalho simples. Diferente, por exemplo, de quem vai fazer um condomínio de casas, que tem todo um trabalho de elétrica, uma distribuição diferente de prédio. O prédio é muito concentradinho, simplesinho de desenvolver. Tá ok? Então eu tenho sempre esses critérios em mente para eu poder contratar. Outra coisa importante, tá? Sobre a organização do trabalho. Sempre que a gente for contratar uma mão de obra, a gente tem que pensar nesses 3 cenários aqui. Essa mão de obra que eu estou contratando é execução, coordenação ou supervisão? Quem que é execução? Vamos partir daí, tá? Vamos pensar lá no centro de um círculo, tá? Quem que é a mão de obra de execução? É o pedreiro, é o ajudante, é o gesseiro, é o calheiro, é o serralheiro, todo mundo que executa o trabalho, que constrói, que faz, tá? É a mão de obra executante. Quem que é a coordenação? É quem estiver coordenando o trabalho dessa mão de obra. Quem está a um passo imediatamente atrás no círculo. Então, se a gente pensar num círculo com 3 círculos dentro dele, né? A execução é o mais interno, a coordenação é o imediatamente para fora. Então, ele está ali tomando conta dessa execução, de como que aquilo está acontecendo. Eu já vou explicar o porquê que é importante a gente entender isso aqui. Tá? E a gente tem a supervisão, que é o círculo de fora. Quem que é a supervisão? É quem vai lá verificar se a pessoa que está coordenando a execução está fazendo bem no trabalho dele e a execução está saindo de acordo com o planejado, de acordo com o projeto. Quem são esses personagens aqui? Eu acabei de dizer que na execução é o core do negócio, é o pedreiro, é o ajudante, é o bloqueiro, é o gesseiro, o eletricista, essa galera da mão na massa. Quem é a coordenação? O mestre de obras. Esse mestre de obras, ele pode ser um mestre de obras que não é um engenheiro, mas é um mestre super experiente, é um cara que consegue ler, ele tem que obrigatoriamente saber ler projeto, interpretar, saber formas de tirar o projeto do papel e colocar ali no campo. Ele tem que entender da dinâmica da obra, como que a obra acontece, das etapas, como que uma etapa não pode queimar a outra, não pode ter etapa na frente e atrás. O cara da execução precisa saber isso? Não necessariamente. Se você pegar lá um pedreiro e um ajudante, o ajudante não precisa saber ler projeto, nem o pedreiro. É importante que soubesse ler? Cara, depende. Eu não gosto de um pedreiro muito avançado aqui, porque senão esse pedreiro é um pedreiro caro. Eu gosto aqui do que a gente chama de pedreiro meia colher, o que eu mantenho na minha obra. Ele vai ali executar aquela atividade. Ele vai montar forma, ele vai montar a forma da caixa de escada, ele vai cortar uma caixinha, ele vai montar uma laje, nada demais. Quem vai fazer essa parte técnica operacional é o mestre de obras, que é um mestre de obras experiente, que não precisa ser um engenheiro, ou um engenheiro de obra que fica ali tomando conta da obra. Esse cara da coordenação não necessariamente precisa estar todos os dias 24 horas por dia não, mas no período de trabalho da obra. Por exemplo, vou dar um exemplo da coordenação, né? O pessoal de execução está todos os dias na execução. Né? Se for um bloqueiro que vier trabalhar uma semana, ele vai vir, vai estar ali na execução todo dia. Se é um pedreiro que está ali executando, ele está ali todo dia executando. A coordenação de obra não necessariamente. Vou dar um exemplo para vocês. O mestre de obra que trabalha comigo aqui, ele tem outras obras, minhas e de outras pessoas. Qual que é a obrigação dele comigo? Qual que foi o formato que nós montamos aqui? Vamos iniciar a alvenaria. Ele vem e acompanha o início da alvenaria, a modulação, ele vai ler o projeto, conversa com o bloqueiro. Cara, isso aqui está errado, isso aqui não está, discute. Se ele tiver dúvida, ele liga para o engenheiro. Faz esse meio de campo da execução, cara, beleza. Faz a modulação então aqui, eu passo aqui à tarde para ver como é que tá. Pega o carro dele, vai cuidar da vida dele em outro lugar, né? E aí ele volta à tarde, dá uma olhada, cara, Thiago, ó, a modulação que tá pronta, tudo certinho, de acordo com o projeto. Os caras vão largar o bloco amanhã aqui e eu volto aqui depois da manhã para ver como que tá
o ponto de contraverga, por exemplo. E ele volta ali 2 dias para ver como é que tá. Aí ele gasta ali mais 2 horas, pô, tá legal, os graus estão tudo certinho ou não, cara, essa parede aqui não ficou boa, desmancha, faz de novo. Ele faz esse controle técnico, sempre conferindo com o projeto. Outra coisa que ele faz, ele olha o material na obra, se o material está no ponto, se está faltando, planeja o material para dali 2 dias, 3, uma semana na frente. Já me pede para comprar, já me passa os quantitativos, faz a leitura do projeto e facilita demais a minha vida. Esse cara, ele é um cara que sabe executar, mas eu não gosto que ele execute. Né? Ele, por exemplo, outra função importante do mestre de obra e do pedreiro. Por que eu gosto do pedreiro meia colher? Porque ele é mais barato. Tá? O mestre de obras, no caso da escada, um pedreiro que soubesse traçar uma escada, ele tem um preço maior do que o pedreiro que não sabe, porque ele é um pedreiro mais avançado. Tá? No nosso caso aqui, como que funciona? A alvenaria está pronta, vamos fazer a caixa de escada? O mestre vai lá, traça a escada e explica para o pedreiro o que ele quer. Ó, você vai montar a forma aqui assim, assado, nesse nível, você vai sair daqui, vai para lá, e aí tá aqui as tábuas de pinos, você vai escorar com o eucalipto, assim, beleza? Começa aí que eu quero ver. Às vezes ele até começa junto com o cara executando. Pegou o começo do trabalho ali, cara, beleza, termina esse lance aqui, eu vou sair, passo aqui depois do almoço. E aí ele investe 2 horas ali de manhã, traçando e orientando a escada, vai embora cuidar das outras coisas dele, passa ali depois do almoço de novo. Cara, tá certinho, beleza, continua assim, amanhã eu volto aí. E aí o pedreiro tá lá executando, tá? O pedreiro ajudante. Claro, o mestre de obra tem que ser um cara que ele tenha a noção de produtividade. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem essas medidas de quanto que produz de gesso por dia, de quanto que produz de alvenaria. Por quê? A mão de obra não ficar lá sozinha, entre aspas, e não produzir o que tem que produzir. Né? E depois a gente tem a supervisão. Quem que é a supervisão? É o pessoal de engenharia que faz a supervisão da obra. Então a gente tem um cronograma, nós vamos falar disso acho que na próxima aula, de visitas do pessoal de supervisão, uma vez a cada 10 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, dependendo da etapa da obra. Eles fazem uma visita na obra, sempre no dia dessa visita o mestre de obra está junto e eles verificam o andar da obra, é um ajuste fino do pessoal mais técnico ali, junto com o mestre de obra para conferir a execução. Por que é bom ter isso em mente, pessoal? Para de repente você não contratar um pedreiro mais caro, sendo que você tem um mestre de obra que consegue suprir a necessidade técnica de um pedreiro que é meia colher. Toma cuidado para você não ter um cara na execução que esteja fazendo papel de coordenação, e aí você está pagando 2. Entendeu? Por isso que eu gosto de enxergar dessa forma. Tá? Então, o gesseiro, por exemplo, eu parei de contratar empresa de gesso porque o meu mestre de obra consegue supervisionar o gesseiro. Então, hoje eu contrato o gesseiro como MEI. Tem um risco nesse negócio? Tem, eu já vou explicar para vocês. Mas eu vou eliminando, já que eu tenho o papel de coordenação do meu mestre de obras, eu procuro contratar serviços que não tenham mais coordenação, porque eu já tenho um cara de coordenação na obra. Né? E qualquer dúvida ele vai na supervisão. Tá? Com relação à execução, coordenação e supervisão, é isso, essa divisão do trabalho. Tá? Para a gente poder enxergar como e quem a gente contrata aqui. Beleza? Olha só, essa aqui é a minha estratégia de contratação. Tá? Eu adoto essa estrutura que eu considero que é flexível, tá? E procuro fazer o gerenciamento de risco para cada um deles. Vocês podem ver que na supervisão e na coordenação tem menos pessoas. A gente tem muita gente mesmo na execução. Aqui eu coloquei alguns exemplos, lógico, tem muito mais gente que isso. Então a gente tem que ter, lógico, uma atenção estratégica na supervisão, uma atenção estratégica na coordenação e uma atenção triplicada do ponto de vista de controle de risco na execução. Por quê, Thiago? Porque vamos imaginar que você contrata 5 pedreiros como MEI lá na sua obra. Cara, seu risco está esparramado em 5 pessoas, se você fizer essa contratação errada. Né? Então você está ali exposto. O que eu costumo fazer? Esse ranqueamento de risco. Por exemplo, aqui, né, na supervisão, eu contrato uma empresa de serviço de engenharia, normalmente é a empresa que aprova meus projetos. É um risco baixo, ele mantém lá os engenheiros, normalmente é o dono da empresa, tá? E ele faz supervisões programadas na obra para poder fazer o acompanhamento da obra. Risco baixo de contratação. Olha só, um risco médio aqui, a minha coordenação, meu mestre de obra. Tá? Eu contrato ele como MEI hoje. Ele me fornece nota lá como MEI. Tá? Por que o risco é médio? Porque ele atende algumas obras minhas, atende obras de outras pessoas, mas está sempre na minha obra. Eu sei desse risco. Mas é um risco concentrado em uma pessoa. Tá? Agora, se fosse 10
coordenadores de obra ali com um contrato desse, caramba, cara, o risco seria alto, vamos mudar esse negócio aqui, né? E eu tenho esse monitoramento. Ele tá lá tocando outras obras dele, eu sei que ele emite nota para outras pessoas, e eu sei que o meu risco aqui é médio e topei assumir o risco. Mais uma vez, pessoal, de novo vou fazer aquela lembrança. Esse aqui é o meu exemplo. Eu estou sendo transparente com vocês sobre o que eu faço. Você vai ter que tomar a sua decisão aí. E recomendo a você que o seu risco seja baixo para todas as suas contratações. Eu estou falando das minhas aqui, tá? Do ponto de vista de execução, olha só. Eu tenho um pedreiro e ajudante contratado via CLT, sempre em uma obra. De repente tem 2 pedreiros, 2 ajudantes, ou o número que for necessário no início, dedicados a uma única obra, com horário e atividade bem definidos legalmente, tá? Risco baixo aqui nessa contratação. O pessoal de RH nosso faz lá a administração dessa mão de obra, cara, um negócio que roda legalzinho. O bloqueiro é uma contratação com empresa de serviço. O risco é baixo, é uma empresa de serviço, todo mundo lá, os funcionários dele hoje são contratados CLT, ele vem, presta o serviço dele de alvenaria em uma semana e vai embora. A gente vai depois continuar, aí eu vou montar a laje com o meu pedreiro, com o meu ajudante, aí vai entrar o eletricista para poder tubular a laje, orientar corte de caixinha, enfim, é outro esquema, e ele volta depois ali de 10, 15 dias para poder fazer outro pavimento. Risco baixíssimo, ele emite a nota para a gente, eu pago ele, mando para ele o CNO da obra, ele faz a vinculação lá com o CNO da obra, recolhimento de INSS, o pessoal nosso de RH monitora e lindo, tá? Funciona perfeitamente bem. Eu tenho um eletricista, contratação via MEI, risco baixo, tá? Porque ele trabalha apenas poucos dias na obra, com intervalos significativos aqui para a gente. E ele presta serviço para mais um monte de gente aqui. Outra coisa importante é que o MEI aí que presta serviço para você, seria interessante que ele não fornecesse nota fiscal só para você, tá? Porque senão, né, caracteriza aí lá um vínculo de CLT. Pô, toda a renda do cara vem só de você e ele só emite nota fiscal para você. Não que eu não estou dizendo que você tem que forçar essa situação em hipótese nenhuma, tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Mas contratar realmente como MEI. Eu tenho essa situação aqui com o meu mestre de obra, mas ele fornece nota para meio mundo na rua aí. Entendeu? Ele faz diversos serviços, enfim. E aqui na questão do eletricista a mesma coisa. Ele inclusive tem contrato fixo de prestação de serviço com outras empresas aqui na cidade. E o gesseiro também é um risco médio. Por quê? Porque hoje eu decidi não contratar uma empresa de serviços de aplicação de gesso, consigo economizar com isso, e contrato um gesseiro que é MEI. Tá? Qual que é o problema aqui? É que o trabalho do gesso num prédio, cara, leva 45 dias. Né? O cara entra ali de manhã, sai no final do dia, 45 dias direto, dentro do prédio ali. Tem um risco médio aqui nessa contratação. Tá? Eu prefiro contratar ele como MEI hoje, tem mais flexibilidade. Ele, se quiser, para no meio, vai prestar outro tipo de serviço no meio. Eu não controlo isso. Tá? E muitas vezes acontece. De repente, nós estamos num período agora em que faltou gesso aqui. Ele parou um pouquinho o gesso, e ele está fazendo um gesso numa obra minha. Ele parou um pouquinho aqui e foi fazer serviço para outro. E está tranquilo, não tem nada a ver com isso. Né? Mas eu entendo que tem um risco médio aqui pelo período que ele fica ali dentro da obra. E eu topei assumir esse risco, mais uma vez. Não é para você fazer isso. Tá? Você pondera o seu risco aí, você toma a sua decisão baseada na conversa que você tem com o seu pessoal de RH e com o jurídico deles aí trabalhista. Tá bom? Quis mostrar um pouco para vocês como que eu desenvolvo essa parte aí para poder fazer a execução, para que você consiga planejar o seu aí. Beleza? Pessoal, essa aula era sobre isso. Deixa aqui os seus comentários. A gente continua produzindo conteúdo aqui no comentário. Quanto mais perguntas e comentários tiver aqui, melhor. O conteúdo fica mais robusto, né? E a gente consegue ajudar mais as pessoas. Valeu, obrigado e até a próxima aula.